Imagine um rio largo, lento e silencioso, onde a água reflete o céu como um espelho escuro. No meio desse cenário, um crocodilo enorme surge da superfície, frio, imóvel, com os olhos estreitos observando tudo ao redor. Perto dele, uma criança brinca na beira do rio. Num movimento rápido, quase imperceptível, o crocodilo avança e pega a criança, levando-a para dentro da água, mas sem machucá-la. A correnteza fica tensa. A mãe, desesperada, corre até a margem, implorando para que o animal devolva seu filho. O crocodilo então fala. Sim, fala, com uma calma que dá arrepios. Ele diz: "Eu devolvo a criança se você adivinhar corretamente o que eu vou fazer." É uma promessa, uma barganha e uma armadilha lógica. A mãe fica paralisada. Porque agora não se trata apenas de coragem ou desespero. Ela precisa escolher uma frase. Uma única afirmação que determinará o destino do filho. E o crocodilo, com um sorriso quase invisível, espera pela resposta. Ela pensa rápido, desesperada, lutando contra o tempo. Então olha nos olhos do animal e diz: "Você não vai devolver a criança." Silêncio. Água parada. O crocodilo nem pisca. E agora, completamente sem saída, ele percebe que caiu em seu próprio paradoxo. Se o crocodilo pretende não devolver a criança, então a mãe adivinhou corretamente. E pela regra da promessa, ele deve devolver. Mas se ele decide devolver, então a mãe errou. E portanto ele não deve devolver. E se ele não devolver, a mãe acerta. E ele precisa devolver. Mas se devolver, ela erra. E ele não pode devolver. O crocodilo é empurrado para um ciclo lógico impossível. Não existe ação que ele possa tomar que não traia sua própria promessa. Esse é o cerne do paradoxo do crocodilo. Um dilema onde toda ação viola a própria regra que a determina. Um loop perfeito, uma sentença que se contradiz continuamente sem permitir solução. E tudo começa com uma simples frase que a mãe usou como arma. Você não vai devolver. Esse paradoxo é considerado um dos primeiros paradoxos autorreferenciais da história. Ele parece simples, quase infantil, mas carrega uma profundidade tão grande que já foi usado para discutir lógica, filosofia, leis, ética e até inteligência artificial. Porque ele não questiona apenas a promessa do crocodilo, ele questiona a própria ideia de verdade e obrigação. O crocodilo está preso. Se ele devolve a criança, quebra a lógica. Se não devolve, também quebra. Não existe ação racional possível. Ele está condenado a uma contradição eterna, exatamente como o barbeiro que não pode se barbear, ou o mentiroso que não pode dizer a verdade sobre sua mentira. Mas o paradoxo esconde camadas ainda mais profundas. Ele fala sobre confiança, sobre promessas, sobre manipulação, sobre previsões impossíveis. A mãe usou a única estratégia que poderia bloquear qualquer comportamento do crocodilo. Ela o colocou contra a parede, fazendo com que qualquer ação dele fosse uma falha lógica. E isso transforma a situação em algo mais do que um jogo de adivinhação. Vira um conflito entre futurologia e obrigação. O crocodilo não promete devolver ou não devolver a criança. Ele promete fazê-lo dependendo da previsão da mãe. A ação dele depende da crença dela. E a crença dela depende da ação que ele ainda não tomou. E isso cria um circuito fechado de autorreferência, o mesmo tipo de mecanismo que torna paradoxos tão perigosos. É como perguntar: se eu disser que esta frase é falsa, ela é verdadeira? Ou, se ele só pode agir baseado na previsão que faço, e a minha previsão depende da ação dele, quem age primeiro? É quase como se o universo travasse. Uma espécie de curto-circuito lógico. E esse paradoxo também pode ser expandido para situações reais. Imagine uma promessa baseada em previsões. Eu só lhe dou algo se você acertar o que eu vou fazer. Mas se suas ações futuras dependem do palpite da outra pessoa, e esse palpite depende de suas ações futuras, tudo começa a ruir. As promessas humanas muitas vezes funcionam assim. Promessas de confiança, promessas de reciprocidade, promessas baseadas em expectativas.
Imagine relacionamentos onde uma pessoa promete agir de certa forma se a outra fizer algo primeiro. Mas essa outra pessoa depende da primeira para agir. O resultado é um impasse. Ninguém se move. O paradoxo vira emocional, não apenas lógico. O paradoxo do crocodilo também está presente no direito. Imagine um juiz dizendo: "Eu só darei a sentença se você prever qual será." Se o réu acerta, muda-se a sentença. Se erra, também muda. A existência da previsão destrói a validade da própria regra. Na tecnologia, esse paradoxo aparece no estudo de máquinas que tentam prever seu próprio comportamento, como um sistema de IA tentando antecipar sua próxima decisão. Quando a previsão influencia a ação e a ação influencia a previsão, começa o loop paradoxal. É por isso que sistemas autorreferenciais são tão perigosos na computação. Eles podem entrar em loops lógicos irrecuperáveis. E aqui está o ponto mais profundo. O paradoxo não tem solução verdadeira. Não existe resposta correta. Não existe saída sem trair alguma lógica interna. Ele é um exemplo de algo tão puro que é impossível. Uma situação construída para quebrar qualquer sistema de regras. E se pensarmos na natureza do crocodilo, percebemos algo ainda mais interessante. Ele não está preso fisicamente. Ele poderia simplesmente agir como quisesse, devolver ou não devolver, mas o paradoxo não é sobre o ato físico. É sobre a obrigação lógica, e logicamente ele não consegue agir. Ele está preso em sua própria promessa, preso pela própria frase que saiu da sua boca. O crocodilo é vítima do compromisso que criou. A mãe, por outro lado, age com total precisão. Ela usa um truque lógico que destrói a condição imposta. Ela não precisa saber a resposta real. Ela apenas precisa formular uma afirmação que torne qualquer resposta do crocodilo impossível dentro do acordo. E aí surge uma reflexão poderosa. Às vezes, a única forma de vencer um inimigo mais forte é colocá-lo diante de sua própria contradição. O paradoxo do crocodilo não é apenas sobre um animal falante e uma mãe desesperada. É sobre como previsões podem se tornar impossíveis quando dependem da ação que ainda não aconteceu. É sobre como promessas podem destruir a si mesmas. É sobre como a lógica pode falhar quando tenta se autorreferenciar. E é sobre como o inesperado, ou o inevitável, pode quebrar até as regras mais aparentemente sólidas. No fim, nenhuma resposta resolve o dilema. Não existe final certo. Não existe saída lógica. O crocodilo está condenado. A mãe está presa no paradoxo. E a criança fica no limbo entre devolução e não devolução. E talvez essa seja a verdadeira essência do paradoxo. Mostrar que, às vezes, o próprio conceito de decisão correta não existe. Às vezes, a própria estrutura que usamos para entender o mundo simplesmente se desfaz. E você fica diante de uma promessa impossível, feita por um crocodilo que prendeu a si mesmo com suas próprias palavras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.